Voltando um pouquinho no ponto de individualidade, acho que a gente já frisou bastante aqui como que é interessante, né, as pessoas conseguirem trazer o que elas realmente são ali pro dia a dia. Acho que isso é interessante. Agora eu queria olhar para um outro ângulo, porque assim, dá pra gente usar esse mesmo argumento para aquela pessoa que tem uma atitude tóxica, que tá trazendo um resultado negativo, e, tipo, não, aquela pessoa é realmente daquele jeito, deixa ela fazer do jeito dela. Isso não é muito legal. Inclusive, eu já vi, assim, diversas vezes, em empresas onde eu trabalhei, pessoas tendo comportamentos muito ruins e elas demoraram muito tempo para ser demitidas, isso quando foram demitidas, porque nem todas foram. Daí eu queria entender de vocês como que a gente consegue lidar com esses casos, né? Porque assim, às vezes a pessoa realmente é importante fazer um trabalho ali, cara, a gente naquele momento não consegue viver sem ela. Então como que a gente consegue lidar com a pessoa, ela tendo uma atitude ali um pouquinho mais tóxica, a gente talvez tá com receio ali de demitir a pessoa naquele momento. Como é que a gente lida com esse caso? Assim, depende do nível de toxicidade também, né? Eu acho que tem coisas pra mim que são inaceitáveis e não interessa se essa pessoa... É que assim, se tem uma pessoa essencial que seu business acaba se ela sair, a organização das coisas tá errado, né? Já começa que tá com um problema aí. Mas óbvio que tem pessoas que às vezes são mais importantes, são importantes ali, você vai sentir com a saída da pessoa. Mas assim, tem coisa pra mim que não é aceitável, assim. Tem determinadas condutas, cara, que pra mim é demissão na hora, assim. Se a pessoa desvia alguma coisa eticamente, ou até, sei lá, questões de discriminação, alguma coisa assim, eu acho que só tem coisas dos nossos valores que não são aceitáveis e eu acho que não pode demorar muito. Só que o que acontece, eu acho que nesses casos, às vezes nem sempre a liderança tem essa visão tão clara de que essa pessoa é tóxica em determinado setor, em determinado ambiente. Às vezes perto do líder ela não é tão tóxica. Por isso que eu acho que tem que escutar o time, ter um ambiente de transparência e tudo para isso chegar também. Porque isso eu já vi acontecer, tanto eu quando trabalhava nas empresas e ficava puto, às vezes, porra, o cara tá sendo promovido, como que esse cara tá sendo promovido? E acho que todo mundo já viveu alguma coisa assim na experiência. E eu falei, cara, no meu time eu não quero isso. Só que, cara, quando o time cresce, eventualmente acontece uma situação que você fala assim, pô, velho, eu não queria que acontecesse isso no meu time, eu já vivi isso é horrível. Então você vai aprendendo algumas coisas, mas eu acho que criar um ambiente onde, por exemplo, a gente tem lá o Safe Space, que é um lugar, é uma plataforma que se a pessoa se sente atacada de alguma forma que ela... E assim, o Safe Space é seguro, né? Espaço seguro, que essa pessoa vai poder fazer uma denúncia anônima, não é tanto anônima, é um ambiente seguro porque às vezes é uma denúncia que a gente vai ter que investigar, fazer alguma coisa, né? Então, mas é só pessoas restritas que vão ter acesso e vão investigar essa denúncia, então acho que tem isso. Só que isso é para casos extremos, né? E no dia a dia ali, essa coisa da toxicidade da liderança por exemplo, a gente mede satisfação do time, se o time tá, como que tá o ambiente, igual eu falei, tem algumas dimensões, justiça, equipamento, às vezes a pessoa tá puta porque, porra, meu computador fica travando aqui. Eu falei, gente, não, na moral, não é isso, eu não quero que você fique puto por causa disso, vamos trocar isso daí. Então, ter ferramentas, ter mecanismos de você escutar o que o time está sentindo, e muitas vezes tem que ser anônimo, né? Porque a pessoa pode se sentir não segura em botar o nome dela lá, então tem uma ferramenta que você começa a sentir e falar, pô, esse time aqui, essa área aqui do time não tá legal, assim. Satisfação tá caindo, a galera tá com sentimento de injustiça. Aí não tem jeito, você vai ter que dar um dip ali, você vai ter que entrar, investigar, e às vezes você vai pegar essa liderança ali, ou às vezes não é nem a liderança, às vezes é um pai, o líder não tá tendo essa visibilidade e tem que tomar ação. Mas, enfim, resumindo, eu acho que é escutar o time. Uhum. Esse é um ponto muito interessante e eu achei assim, muito legal quando você comentou ali a importância de, primeiro, ouvir a pessoa, e tem um ponto ali que eu acho que você falou bem no comecinho que eu acho que vale frisar também, né, até apertar um pouquinho mais nele, que se tem alguma pessoa que é importante o suficiente a ponto da empresa quebrar ou dar muito problema por conta dessa pessoa, tem uma coisa muito errada. Então, nesse caso, na minha visão, assim, como líder, se isso estiver acontecendo e eu chegar na minha equipe e eu ver que isso está acontecendo, cara, a primeira coisa que eu tenho que endereçar é isso. Porque eu não quero virar refém de uma pessoa, sabe? Então, eu não posso, uma pessoa fazer um negócio, roubar um negócio da empresa, eu não posso demitir porque é só ela que faz aquele trabalho e ninguém mais sabe fazer. Então, a gente nem eu como founder, cara. Eu, como um dos fundadores da empresa...
hoje não depende de mim mais. Hoje já tem um time lá que até, sei lá, os 2, 3 primeiros anos ainda dependia pra caramba. Mas uma das minhas... Até com o investidor, né? Imagina, o investidor fala assim, pô, mas o time depende totalmente do Robson. O que acontece se acontecer alguma coisa com o Robson? Ou der um piripaco nele, né? O cara quer ficar 6 meses parado por qualquer motivo. Aí, então não pode... não pode ter essa dependência, assim, até de saúde de negócio mesmo. Tem uma coisa legal que você comentou e também você falou sobre coisas que são inadmissíveis, né? E eventualmente você vê uma pessoa que está sendo promovida e que não deveria ali de acordo. E aí vou voltar lá para o ponto que a gente falou da coerência, né? Que se a gente defende uma determinada cultura e a gente vê dentro do time uma pessoa que cometeu alguma coisa que está totalmente desalinhada ou que recorrentemente está fazendo isso e não acontece nada com ela, ou uma pessoa que também não está em linha com a cultura e está sendo promovida, isso não passa um sinal de coerência, de consistência de cultura para o time. Então tem uma frase que às vezes ela pode soar um pouco dura, mas que eles falam que cultura é quem você contrata, quem você promove, quem você demite. E assim, em última instância, isso é uma forma muito direta de traduzir o que você espera. E por isso que eu acho que é legal o que o Robson trouxe do Safe Space, por exemplo, porque que nem na Acreditas eu presido o comitê de ética. Então, o comitê de ética é assim, eu tenho total autonomia para tomar decisão sobre qualquer caso que vai para o Safe Space. Né? Então, e lá a gente tem uma estrutura bem aberta que assim, você pode falar, a gente faz de tudo para que as pessoas não fiquem reclamando da liderança no Safe Space, mas você pode falar sobre qualquer situação, seja desconfiança, né? Seja processo que está sendo mal feito, seja uma situação de assédio, seja o que for, então você tem tudo ali. Então depende, acho que, da toxicidade. Né? Eu concordo que assim, tem coisas que são inadmissíveis. Né? Então assim, eu, por exemplo, eu tenho essa autonomia, eu tomo essa decisão, vai desligar hoje. Isso é inadmissível. Olha, então assim, mas essa pessoa é fundamental, não sei o que lá. Então vamos chamar esse líder para conversar de ladinho, porque ele tá bem errado nessa história toda também. E cara, tem um mês, tem uma semana para passar isso para outra pessoa. Depende do caso, depende. Porque toxicidade é uma coisa muito relativa também. Então tem aquela pessoa que rouba, que aí acho que já é uma pessoa que tá faltando com a ética, e tem aquela pessoa que fala mal pelo corredor. Você vai pegar nessas nuances que são muito piores. Então, assim, depende, acho que, da nuance, mas eu concordo que, assim, tem limite para o que é aceitável e tem realmente essa questão da gente depender de pessoas, né? Empresas como a Gup, ou como a Acreditas, ou como a Tribe, ou como a maioria das empresas hoje, é difícil de pensar que tenha funções, por exemplo, em que a gente tem uma pessoa que é um ponto único de falha. É muito difícil. Então, assim, nós como administradores estamos errando se isso está acontecendo nas nossas empresas, né? Porque não faz sentido nenhum, né? Mesmo se essa pessoa é muito boa, mas dá uma dor de barriga nela, né? Então assim, cara, a gente faz o quê? A gente sempre chora, né? Então não dá para ser assim mais hoje em dia. Então acho que tem um problema estrutural, processual aí, que precisa ser tratado se qualquer empresa tiver nesse tipo de situação. Um problema grave de gestão ali acontecendo. Total, nossa senhora, dá até frio na barriga pensar numa situação que nem essa. Eu falo com a turma também de ter essa coisa da transparência, acho que é um valor que vocês têm muito forte também, lá a gente prega muito isso, porque às vezes a pessoa também, eu sempre falo pra galera, a gente teve uma época que a gente tava falando do nervoso e do nervosinho, a gente fez até uma brincadeira disso, porque também a pessoa fica reclamando nas rodas no almoço e tal, só reclama. Não, pô, fulano, fulano, e também não leva pra liderança, não reclama nos canais oficiais ali que tem pra Mas espaço. Adora falar no corredor. Essa Certeza. pessoa, ela tá sendo tóxica também. Sim. Porque, beleza, às vezes a outra pessoa tá realmente errando, mas não tá tendo nem oportunidade de saber que as pessoas não estão gostando daquela ação e dando feedback. Então, gente, chamar pra tomar um café e, pô, cara, assim, acho que comunicação não violenta funciona para essas situações, que você, às vezes, a pessoa não é seu líder, ou é o seu líder, então você vai estar falando, tem essa questão também, né, da pessoa sentir assim, pô, ele é meu líder, será que ele vai querer me demitir? Se eu não... Cara, falar, é aquele negócio, se a pessoa te demitir por você ter sido transparente, talvez seja a melhor coisa que possa acontecer ali, né? Mas olha que interessante, né, se a gente entende que a conversa de corredor, ela é um problema para a cultura, portanto, para quem a gente é, né? Se a cultura é a união de quem somos, né? Fomentar a conversa de corredor é um puta de um problema para qualquer empresa e para qualquer pessoa que está ali. Se a gente tem esta capacidade de frear a conversa de corredor com qualquer um que escute, qualquer um que escuta isso, né? Tem o dever de chegar e falar assim, cara, mas por que você tá falando? Deixa eu entender que você tá falando isso.
Né? Já Então, falou isso com a você já pessoa? falou isso com outra Sim. pessoa? Você já leu isso? Sei lá, tá na intranet? Você já viu isso que estão dando a manchete? Então, assim, o fato da gente agir, independente de ser só liderança. E aí eu acho que é onde a gente fomenta muito sobre quem a gente é. Né? Então a gente precisa fomentar muito essas conversas sobre o que a gente quer como empresa. Então a gente, como empresa, a gente quer chegar lá, então a gente tem esse caminho está muito bem traçado. Se as pessoas fazem parte disso, as pessoas começam a questionar isso. E a gente vê isso acontecendo. Né? Então eu acho que não só como liderança, mas como indivíduos dentro da empresa no dia a dia, esse é o tipo de coisa onde quando você vê assim, você fala assim, cara, a nossa cultura tá boa, porque as pessoas estão indo lá e estão barrando isso. Elas mesmas estão chegando à conclusão de que assim, mas por que você está falando isso? Sim. Não tô entendendo. É aí onde você vê, cara, a nossa cultura tá bem sedimentada. Então, isso pra mim é aquele tipo de indicador, sabe? Não oficial, que você vê assim que tá funcionando, né? Então, Sim. acho que o tanto que a gente tá conversando, o tanto que a gente tá indicando pra onde a gente tá indo, o tanto que a gente tá realmente conseguindo fazer as pessoas perceberem o papel delas no dia a dia, tá refletindo nesse tipo de coisa. Então, pra mim, é esse indicador de, sabe assim, sucesso, check. Fiz minha parte, tô tranquila. Acho que esse é o tipo de coisa. Eu achei legal uma fala sua, porque é aquela coisa do não adianta a pessoa não fazer um comportamento ruim, ela tem que combater o comportamento ruim. Exatamente. Eu acho que, faz muito sentido mesmo, assim, estimular o combate ao comportamento ruim, né? Total.